Mestres do Terror. O antigo quadrinho Mestre do Terror era uma verdadeira relíquia para os amantes do gênero. Com histórias assustadoras e personagens sombrios, o quadrinho conseguia criar uma atmosfera de suspense e tensão que deixava os leitores ávidos por mais. Os desenhos, com traços obscuros, criavam uma sensação de desconforto e terror na medida certa. Os roteiros eram cativantes, explorando temas como fantasmas, monstros, assassinos e outros elementos típicos do gênero de terror. Uma das características marcantes do Mestre do Terror era sua capacidade de surpreender o leitor. O quadrinho muitas vezes apresentava reviravoltas inesperadas, revelando segredos sombrios e chocantes ao longo das histórias. Isso fazia com que a experiência de ler cada edição fosse uma jornada imprevisível e angustiante. Cripta. O quadrinho apresentava histórias assustadoras e macabras, repletas de suspense e reviravoltas chocantes. Os contos geralmente envolviam fantasmas, criaturas sobrenaturais, assassinos sádicos e vinganças do além-túmulo. Histórias do Além. Histórias do Além é um quadrinho antigo de terror que foi muito popular nas décadas de 1950 e 1960. Ele se destacava por suas tramas sombrias e assustadoras, sempre envolvendo temas sobrenaturais e assombrações. O quadrinho contava com diversas histórias curtas. Geralmente, essas histórias envolviam fantasmas, vampiros, lobisomens e outras criaturas assustadoras. O estilo de arte do quadrinho era característico da época, com ilustrações em preto e branco que conseguia transmitir uma atmosfera de medo e tensão. Os desenhos eram detalhados, com sombras e expressões faciais marcantes. Spectro. Spectro é uma série de quadrinhos de terror criada pelo brasileiro Marcelo Fontana. A história gira em torno de uma equipe de investigadores paranormais que se une para enfrentar ameaças sobrenaturais e desvendar mistérios sombrios. Os quadrinhos de Spectro possuem uma atmosfera gótica e macabra, com elementos de horror psicológico, suspense e ação. Os personagens são complexos e cativantes, cada um com habilidades e personalidades únicas, tornando a trama ainda mais envolvente. Clássicos do Terror. Clássicos do Terror foi uma revista em quadrinhos brasileira que foi publicada pela editora VEC entre os anos de 1968 e 1976. A revista apresentava histórias de terror e suspense, com temáticas como vampiros, lobisomens, fantasmas e monstros. A publicação era conhecida por trazer histórias de grandes autores como H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe e Bram Stoker, e também incluía contos e adaptações de filmes de terror. Além disso, a revista contava com uma arte gráfica impressionante, com ilustrações detalhadas e cores vibrantes. Infelizmente, a revista foi encerrada em 1976 devido a problemas financeiros da editora VEC. No entanto, mesmo após o seu fim, Clássicos do Terror se tornou um ícone da cultura pop brasileira e é lembrada até hoje como uma das revistas mais marcantes do gênero no país. Calafrio. Lançada na década de 1970 pela editora VEC. Ela foi uma das primeiras revistas de terror em quadrinhos a serem lançadas no país e teve um grande impacto, sendo considerada uma das mais importantes do gênero. Calafrio trazia histórias macabras, com elementos sobrenaturais e terror psicológico. Além de quadrinhos, a revista também trazia contos de suspense e terror, reforçando seu objetivo de assustar e entreter o público. A revista Calafrio foi publicada durante os anos 1970 e 1980, tendo um total de 77 edições. A Tumba do Drácula. Publicada pela editora Marvel Comics, foi lançada pela primeira vez em abril de 1972 e é baseada no icônico personagem Vampiro Drácula, criado por Bram Stoker. Foi escrita por Gary Conway e desenhada por Gene Colan. A HQ segue a história de Drácula, o vampiro mais famoso do mundo, enquanto ele lida com seus inimigos e explora sua imortalidade. A série A Tumba do Drácula foi publicada mensalmente até outubro de 1979, totalizando 70 edições. A Tumba do Drácula deixou um legado duradouro nas histórias em quadrinhos sobre vampiros e inspirou outras obras e adaptações do personagem. A HQ A Tumba do Drácula é uma leitura recomendada para os fãs de quadrinhos de horror e para aqueles interessados na mitologia do vampiro mais famoso do mundo. Satanic. Satanic é uma anti-heroína cuja identidade real é Lilith Carnten, uma bela mulher que, após uma experiência científica, adquire habilidades sobre-humanas. Ela se torna uma assassina fria e impiedosa,
com seu principal objetivo sendo se vingar do mundo que a torturou. A revista em quadrinhos é conhecida por explorar temas obscuros e violentos, além de apresentar uma estética gótica. Satanic se tornou um ícone da cultura popular italiana e tem sido adaptada para outras mídias, como filmes e séries de televisão. Aventuras Macabras. A Aventura Macabra é uma série de quadrinhos de horror que foi lançada em 1952 pela editora EC Comics. A série foi criada por Alfred Stern Hollywood e possui um estilo gráfico marcante e histórias repletas de suspense e terror. A Aventura Macabra ainda é lembrada pelos fãs de quadrinhos de horror e é considerada uma das primeiras e mais influentes séries do gênero.